Olá, querido candidato, seja bem-vindo a mais uma aula. Sou professora Lízia Adriane Magno e vou falar com você hoje sobre redação. Nós estamos aqui no Aprova Mais Enem dos Concursos, mais uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, e você pode acompanhar a sua apostila pelo QR Code ou pela descrição. Na aula de hoje, nós vamos estudar um dos recortes temáticos. Nós já vimos até então aqui todos os pressupostos para você fazer uma redação e hoje nós vamos estudar com mais profundidade um tema. E hoje nós vamos estudar o primeiro recorte, que é o eixo social infraestrutura. Mas antes de a gente entender esse recorte com mais profundidade, é necessário que a gente entenda o que é uma infraestrutura urbana. Como o próprio nome já diz, a palavra infra significa interno. Então, é todo o equipamento, todo o conjunto de condições e de serviços que são disponíveis para a estrutura do funcionamento de uma cidade. E aí esse conjunto de sistemas técnicos, de equipamentos e de serviços, que são chamados também de subsistemas, eles são necessários para que a cidade cumpra o seu papel. A cidade surge em um contexto ainda muito antigo. A gente começa a perceber que os primeiros agrupamentos, as primeiras formações de cidade são muito antigos, que começam lá no Neolítico, quando o homem sai da sua fase nômade e passa agora a habitar dentro das suas casas. Então, as primeiras organizações sociais se basearam ali na necessidade de trazer a todas as pessoas as condições necessárias para que todos pudessem desenvolver as suas necessidades e as suas funções. E aí hoje no Brasil, essa infraestrutura urbana é dividida em três partes. A gente tem o aspecto social, que a gente chama de infraestrutura social, a infraestrutura econômica e a infraestrutura institucional. É interessante pensar que dentro do que a gente entende por aspecto social, a infraestrutura leva em consideração condições que são de moradia, de trabalho, de educação, de lazer e de segurança. A nossa Constituição Federal, que foi promulgada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã, é chamada de Carta Magna. E o que isso significa? Que ela veio para fazer valer os direitos de todas as pessoas que estão no território nacional, os nascidos e os que estão aqui presentes. Então, lá, em seus artigos 5º e 6º, ela fala sobre os direitos que são sociais. E esses direitos sociais, eles levam em consideração o direito à vida, o direito ao trabalho, o direito ao lazer, à moradia, à saúde, à segurança. E aí todos esses direitos precisam ser garantias dentro do funcionamento de uma cidade, afinal de contas, é o espaço onde esse indivíduo brasileiro vive. Então, a infraestrutura precisa garantir esses aspectos sociais aqui. Em segundo lugar, a gente tem o aspecto que é chamado de econômico. A infraestrutura econômica leva em consideração o desenvolvimento de atividades de produção e comercialização de bens e serviços. Então, todo o funcionamento das indústrias, do comércio, de empresas precisam fazer funcionar, afinal de contas, a cidade precisa se desenvolver economicamente e, principalmente, fazer com que as pessoas também se desenvolvam, cresçam e vivam para que elas consigam adquirir e usufruir os direitos que já são previstos constitucionalmente. Além disso, a gente tem uma infraestrutura que leva em consideração o aspecto institucional. E o que isso significa? Que são atividades político-administrativas dentro da própria cidade. A nossa Constituição tem como fundamentos as seguintes palavras: soberania do Estado, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralismo partidário. Esses 5 fundamentos, eles devem ser pensados quando se pensa na estruturação de uma infraestrutura. Lá no aspecto institucional, quando define para a gente que deve haver políticas, ou seja, que devem haver atividades político-administrativas, isso tudo é para que este indivíduo exerça a sua cidadania, que na verdade não ser cidadão não é só usufruir dos direitos, mas também fazer cumprir os seus deveres. Afinal, por ser um país que tem a soberania democrática, este povo participa ativamente de todas as decisões. Se essa infraestrutura, esses 3 aspectos, funcionam muito bem, a gente tem uma cidade que é adequada para todos. E aí, a infraestrutura
precisa funcionar e ela é dividida da seguinte forma. A gente tem uma infraestrutura dentro do aspecto social, olha só, saneamento básico, energia, moradia e habitação, telecomunicações, trânsito e transporte. Isso daqui é o que a gente chama de infraestrutura básica. Para esse indivíduo desenvolver suas atividades mais complexas, ele precisa ter o básico. Dentro do saneamento básico, ele precisa ter acesso à água potável, ao esgotamento sanitário, à drenagem urbana, que é o escoamento quando acontecem as chuvas, e a coleta de lixo. Olha como o próprio nome já diz, sanear significa higienizar. Então, o saneamento básico são as condições básicas de higiene para que esse indivíduo sobreviva. Então, se existem populações ou comunidades que não têm água, ou que, por exemplo, lá seja um local de grandes lixões, a gente fala que essa infraestrutura está precária naquela localidade. Além disso, além do saneamento básico, a gente precisa entender que a energia, que é a grande força motriz, literalmente, de todo o desenvolvimento da sociedade, também precisa ser um aspecto levado em consideração na infraestrutura. Afinal de contas, todas as nossas atividades, bens e serviços, elas são movidas pela energia, elas são movidas pelos fluxos. E se a gente pensar isso de uma maneira mais literal, a nossa movimentação social é uma movimentação de fluxos, e a energia é a grande responsável por isso. Depois, a gente precisa pensar também nos modelos de moradia e habitação. E é por isso que o Brasil hoje apresenta muitos projetos sociais, muitos programas sociais, na tentativa de garantir essa moradia e habitação para todos. Afinal, não é só ter um ambiente, uma área territorial para chamar de sua, mas esse indivíduo precisa se sentir pertencente a uma comunidade. E nada mais justo do que garantir-lhe um espaço que seja adequado e minimamente digno. Além do saneamento básico, da energia, da moradia e da habitação, nós temos um outro serviço fundamental dentro do que a gente chama de infraestrutura urbana, que são os serviços de telecomunicações. Ora, a palavra tele significa à distância, então é toda a comunicação que é feita à distância e não presencialmente. Então, por exemplo, hoje nós utilizamos fax, satélites, utilizamos telefone celular, e todas essas comunicações, elas servem aí para que esse indivíduo também se desenvolva. Hoje, a maior parte dos brasileiros já apresenta um telefone ou um dispositivo eletrônico, que é chamado de celular, para poder se comunicar. A comunicação é um dos grandes instrumentos de infraestrutura urbana. E aí o Brasil também conta com grandes projetos, inclusive com uma das leis mais brilhantes dentro desse aspecto, que é a lei chamada de Marco Civil da Internet, visto que as telecomunicações hoje elas estão diretamente ligadas às funções da nova globalização, que é o avanço e a ascensão da internet. E depois a gente tem também aspectos relacionados à mobilidade, que é o trânsito e transportes. Garantir a locomoção, o direito de ir e vir, que é um direito subjetivo que está na nossa Carta Magna, ela faz parte ali do que a gente entende por infraestrutura. Então, um dos grandes objetivos, inclusive isso está lá no Código de Trânsito Brasileiro, é fazer com que esse trânsito seja fluido, é fazer com que as pessoas cheguem às suas localidades e às suas atividades sem estresse, sem delongas e que ela não precise gastar tanto da sua vida para precisar se locomover. É por isso que a cidade precisa ser desenvolvida a tal ponto que tudo esteja girando em torno do pedestre. Existe um autor dinamarquês que é chamado de Jan Gehl. Ele escreveu uma obra chamada Cidade para as Pessoas. E essa obra é uma obra que fala sobre os planejamentos urbanos. Jan Gehl foi um urbanista de uma cidade altamente organizada, e ele vai dizer que enquanto a cidade não levar em consideração a figura do pedestre, é uma cidade que provavelmente estará fadada ao fracasso. Então, hoje, ao pensar nesse pedestre e nesta pessoa que precisa se locomover, eu penso em toda uma infraestrutura adequada para ela. Por isso que os bairros e as comunidades, eles precisam conter tudo que a pessoa necessita para que ela desenvolva suas atividades sem perder tanto tempo e ainda aumentar a produtividade do país. E aí, nesse sentido, é importante também que a gente trace aqui uma diferença entre o que significa mobilidade e infraestrutura. Percebam que todas essas informações são importantes caso algum tema dentro desse eixo
caia na sua prova. Porque na hora que você pensa no geral, pensa no macro, isso vai ser extremamente importante para você levantar argumentos mais pontuais. Qual é a diferença, então, entre mobilidade e infraestrutura? A infraestrutura, como nós acabamos de ver, ela se trata ali de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região. Ao passo que a mobilidade se trata da facilidade e da capacidade do deslocamento. Faz sentido para vocês que eu só vou ter uma mobilidade efetiva se a minha infraestrutura estiver funcionando em seu perfeito estado. A mobilidade trata para este indivíduo a capacidade que ele tem, uma capacidade que deve ser digna, fácil, prática e cômoda de deslocamento. Então, o indivíduo é que vai escolher se ele vai ou não para determinado lugar e não ele ficar impedido por ele não ter condições, tá certo? Então, mobilidade e infraestrutura são dois aspectos muito importantes para que a cidade funcione no seu mais perfeito estado. E aí, como a gente já falou da Constituição Federal de 88, é interessante a gente falar sobre o artigo 182 da nossa Carta Maior, da nossa norma constituinte maior, porque é lá que ela vai falar também sobre esses meandros da infraestrutura. Olha o que o artigo 182 nos diz, que a política de desenvolvimento urbano é de execução, ou seja, é de responsabilidade de um poder público municipal. E essas diretrizes são fixadas em lei e têm como objetivo garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais e garantir o bem-estar dos seus habitantes. E aí, esse plano diretor, por ser mais fácil e dado o país ser extenso territorialmente, esse plano diretor é aprovado pela Câmara Municipal, que é o governo executor mais próximo, né, mais perto das necessidades do povo. E aí ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e ele é um dos instrumentos básicos da política de desenvolvimento de expansão urbana. E aí, o parágrafo 2º também vai dizer dessa lei que a propriedade urbana cumpre a sua função social quando ela atende às exigências fundamentais da ordenação da cidade expressas no plano diretor. Ou seja, todos os anos a gente precisa pensar na quantidade de pessoas que nascem, na quantidade de possíveis carros que aquela comunidade vai ter, que aquele bairro vai ter e nos possíveis deslocamentos. E é por isso que sempre a gente observa nas nossas cidades intervenções no trânsito para garantir essa fluidez. E isso é um dos aspectos do que a gente chama de plano diretor. E aí, dentro dessa ótica, a gente também traz aqui para vocês possíveis temas que poderão cair dentro desse eixo, tomando como base essas considerações. Vamos conhecer. O tema relacionado ao eixo infraestrutural pode cair como prejuízos da escassez hídrica no Brasil, no país, e esses prejuízos aí são resultados, né, da falta de água. Lembra que a água faz parte da infraestrutura. Impactos do lixo plástico no Brasil. O Brasil é um dos países que apresenta, né, o maior número de índices da poluição plástica. Nós gastamos muito plástico, né? Todos os nossos materiais são plásticos, então isso é um tema pertinente para ser estudado aqui na redação. Então, quais são os impactos desse lixo? Lembrando que lixo faz parte do que a gente chama de saneamento básico, né? A questão da moradia e o direito de dignidade. Falar de moradia e de habitação é também falar sobre este indivíduo ser digno, visto que aquele lugar é um lugar onde ele está, onde ele se instala, né? Aqui, as pessoas em situação de rua, que é uma preocupação atual e social, a gente chama isso de pessoas em vulnerabilidade, também mexe em aspectos infraestruturais relacionados à moradia e habitação e as outras condições também, como saúde, né, como educação e etc. A gente tem também obstáculos para a mobilidade urbana de pessoas com deficiência e a gente entende que o design urbano precisa levar em consideração todos os níveis, todas as classes sociais, todas as partes de uma sociedade. Então, hoje, pensar no design urbano voltado para as pessoas que apresentam deficiência, inclusive deficiência física, também pode ser um tema aí dentro do eixo social e infraestrutura. A gente tem também os atuais desafios do trânsito brasileiro. Vocês sabem, não sei se sabem, mas o Código de Trânsito Brasileiro passou por uma alteração no ano de 2019, 2020,
e aí trata sobre novas condições para que esse trânsito e a relação entre motoristas e os outros transeuntes seja aí muito bem efetiva. A gente também pode ter um tema relacionado às telecomunicações, como, por exemplo, a democratização das telecomunicações como progresso social e econômico. E se o tema cair sobre o uso do celular, sobre o uso da inclusão digital, por exemplo, sobre a questão da inclusão digital, isso tudo faz parte do que a gente chama de telecomunicações. E aí, a gente traz aqui um exemplo muito prático para a gente treinar o que é um tema que possivelmente cairia dentro desse eixo. Olha só, a continuidade da falta de acesso a moradias acessíveis no Brasil. Olha esse tema, vamos fazer a segmentação. As palavras-chave: continuidade, falta, acesso e moradias acessíveis. Quando a gente entende o que é moradias acessíveis, a gente está falando de moradias que são dignas. Não é só o fato de a pessoa estar em um território morando de uma maneira subhumana, mas a moradia acessível é uma moradia que está ali levando em consideração todos os aspectos infraestruturais. Então, se o tema me pede a continuidade da falta, eu vou fazer uma pergunta para ele. Eu vou dizer por que as pessoas continuam sem acesso a uma moradia acessível no Brasil, né? E aí eu já identifico que esse tema aqui é um tema de abordagem problemática. A minha responsabilidade é identificar quais são as causas da falta de acesso à moradia. E aí eu vou levantar duas causas importantes, dois desafios que fazem esse problema continuar, como o próprio nome do tema já nos garante. E aí, dentro desse tema, a gente traz aqui para vocês possíveis argumentos que vocês poderão colocar, vocês escolherão dentre esses, você poderá escolher dois. Vamos conhecê-los. O primeiro, a ausência histórica de um planejamento urbano. Entendemos que o problema de moradia é um problema também histórico, visto que a organização e o crescimento da população urbana brasileira não foi pensado imediatamente na quantidade de desenvolvimento que essa cidade teria. O que isso aconteceu? O processo de urbanização, e isso é até um tema falado pelo geógrafo chamado Milton Santos, que publicou uma obra, inclusive, chamada de A Urbanização Brasileira. Ele diz que o crescimento, ou seja, da população urbana em relação à população rural, ela aconteceu de maneira tardia, de maneira acelerada, sem levar em conta todo o planejamento que viria a seguir. Então, isso é um aspecto histórico e possivelmente isso seria a sua primeira causa, caso você fosse defender. 2, a gente tem ainda problemas referentes à má gestão de recursos para essa questão. O desenvolvimento de investimentos para as moradias ainda precisam de resoluções. Então, isso também poderia ser uma causa importante. 3, falta de fiscalização e monitoramento das construções civis. Sabemos que para a construção de casas e de habitações, nós precisamos de especialização, precisamos de técnicas, precisamos de engenheiros e de projetos arrojados que possam fazer essas áreas serem bem construídas, inclusive seguras, de intempéries, de chuvas, de deslizamentos, como isso acontece em muitas áreas do nosso país. 4, a gente tem também ainda uma desorganização das políticas públicas de habitação e moradia, que concerne entre a identificação e a distribuição. Identificar as pessoas que estão em vulnerabilidade social e distribuir esses recursos ainda é um grande desafio para o nosso país, dada a quantidade populacional, dada a extensão territorial que o nosso país tem, e isso dificulta, então, a identificação das pessoas que realmente necessitam de casa. E é por isso que os programas brasileiros hoje têm investido massivamente no cadastro dessas pessoas para que ninguém fique invisibilizado e todo mundo tenha acesso a uma moradia digna e acessível. Você pode perceber que esses 4 argumentos são 4 argumentos que vão servir para esse tema, caso caia sobre moradia e habitação. E a sua função é escolher 2 e defendê-los muito bem.